Amém, irmãos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto para a glória de Deus. E desde já eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a todos os irmãos que se fazem presentes hoje, aos que irão nos acompanhar pelas redes sociais. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Hoje, como todos os domingos, estamos aqui com o intuito de louvar o nome do nosso Senhor, cultuá-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade. E somos gratos a Deus por essa oportunidade. E hoje, no último dia do ano, somos mais gratos ainda pela oportunidade que Ele tem nos dado, de dia após dia, de servi-lo, de cultuá-lo, de adorá-lo. Sabemos que não pelos nossos méritos e não pela nossa própria vontade, mas pela vontade daquele que nos chamou. E por isso somos gratos, por essa oportunidade de se fazer participante do Evangelho, oportunidade de se fazer participante do corpo de Cristo, de sermos chamados filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mais um ano que se finda, mais um ano que iniciará, e neste fim de ano e início de ano, estamos aqui como sempre, aguardando a vinda do nosso Senhor, mais uma vez, mais um ano, e esperançosos que isso ocorra e que a sua igreja esteja com Ele glorificada. Este é o nosso intuito. E neste intuito eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé, para nós iniciarmos mais um culto ao nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar, vamos desvencilhar de tudo aquilo que possa nos atrapalhar a prestar atenção nos louvores, nas palavras, para que o nosso Deus seja verdadeiramente cultuado. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez, Pai, nos colocamos na Tua presença, humildemente, Pai, sendo grato a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia, sendo grato a Ti, Pai, pela dádiva da vida, pela saúde, sendo grato a Ti, Pai, por mais um ano que se finda e mais um ano que iniciará, sendo grato pelas oportunidades, pela família, pela saúde, pelo trabalho, pelos filhos, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, que é muito mais do que nós merecemos. Estamos aqui, Pai, neste domingo, como sempre, para adorar a Ti em espírito e em verdade. Como todos os domingos, como todos os dias da nossa vida, é um milagre constante, pela Sua providência, pelo Seu amor, pelo Seu cuidado para conosco. E mais uma vez, Pai, neste ano que se finda, somos gratos por tudo que passamos, porque sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam e que vivem segundo o Teu propósito. E sabemos, Pai, que este ano que iniciará será mais um ano, Pai, mantido pelas Tuas mãos poderosas, fortes, potentes. Sabemos que os Seus planos não são frustrados. Sabemos que os Seus intentos são feitos. Sabemos, Pai, que o propósito pelo qual o Senhor enviou o Seu Filho e o propósito pelo qual cada um foi chamado se cumprirá. E nisto somos gratos pela certeza da manutenção da fé e da consumação. Para a glória do Seu nome. É isso que pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O grupo de louvor está com a oportunidade. Boa noite, irmãos, graça e paz.
do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz, o som de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz, com som de glória, irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e a nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e a nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e a nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos. Glória a Deus. Hino lindo, né? Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, é tudo por ele. A ele a glória para sempre, é tudo por ele. É este Deus, né, irmãos, que nós cremos, que nós servimos, que nós adoramos. E glória a Deus por isso. Glória a ele por isso. Hoje, irmãos, para mim não me demorar, né, nessa introdução, iremos falar de um tema muito conhecido, né, muito divulgado e não menos importante, o mais importante de todos, se podemos dizer assim, que é sobre a graça de Deus, né, a graça, a maravilhosa graça de Deus. E muito oportuno o tema, por conta de um culto de fim de ano e de início de ano, né? Deus é maravilhoso, né? Ele faz tudo nos seus propósitos, nos seus desígnios. Os irmãos sabem que as cartas, elas têm sido pregadas continuamente, né? Dia após dia, domingo após domingo, de acordo com o estudo expositivo. E aprove Deus cair esse tema logo hoje, dia 31, né? Amanhã já estaremos num novo ano. E nada melhor do que falarmos da graça, maravilhosa graça de Deus. Eu não vou me demorar sobre o tema graça em si especificamente, porque o pastor trará para nós. Mas eu peguei algo que nós podemos linkar rapidamente com isso,
Eu peço que os irmãos abram então as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo 1. Nós leremos somente um versículo. Por mais que nós saibamos que vamos falar do contexto, né? Vamos ler aí alguns versículos anteriores depois, mas o texto realmente em si é 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. A versão que eu utilizo aqui é a versão King James 1611, é uma versão mais tradicional, mas você consegue acompanhar tranquilamente com a versão que você tiver na sua casa e quiser acompanhar. Amém? 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, vai dizer assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo do mundo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Texto bastante conhecido também, não é? Paulo aqui, ele está falando do Evangelho de Deus, realmente dito aqui, do início ao fim. Mas como nós sempre fazemos, é importante entendermos o contexto aqui. Essa carta do apóstolo Paulo é a sua última carta escrita, né, como se fosse o seu testamento, né, a última carta, as suas últimas observações sobre o Evangelho ao seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele foi preso algumas vezes, inclusive estamos pregando sobre as cartas em prisões, né, já falamos em Filipenses, estamos em Colossenses, pastor Marconel está trazendo Efésios, né, nós sabemos que aquela prisão foi uma espécie de prisão domiciliar, né, e neste caso não. Neste caso, Paulo, ao escrever essa carta, ele se encontra preso, e ele se encontra preso em uma prisão realmente de morte. Ele se encontra preso em uma prisão que ele sabe verdadeiramente que ele não sairia dali. O fato é que esta prisão foi um pouco diferente da anterior, porque na primeira foi uma prisão derivada da perseguição dos próprios judeus, né, a afronta dos judeus para com ele. Ele foi denunciado em Roma e foi preso como cidadão romano, tendo certas regalias. Nessa segunda prisão, não. Ele está preso agora por perseguição do próprio Estado. Nós sabemos que em julho de 64, depois de Cristo, o imperador Nero, que ele era um megalomaníaco, e com a intenção de revitalizar a capital de Roma, ele decidiu colocar fogo nesta própria. Esta capital ela tinha aproximadamente 14 bairros, e desses 14 bairros, 10 bairros pegaram fogo, sobrando simplesmente 4 bairros, onde dentre esses 4 bairros, a grande maioria dos habitantes eram judeus. E quando ele coloca fogo, ele ateia fogo nesses bairros, ele como um ator, ele veste aquela capa de soberania, de inculpabilidade, e se refugia em um monte, avistando a cidade pegando fogo. E é interessante que ela pega fogo por vários dias, né? O relato é entre o dia 17 e o dia 24 de julho de 64 depois de Cristo. E o interessante disso tudo, irmãos, é que ele usou desse benefício dos 4 vilarejos, dos 4 bairros dos judeus, né, que não pegaram fogo, como álibi, né, de colocar a culpa nos judeus. E começaram então aquela famosa perseguição contra os cristãos. E, irmãos, naquela época não tinha madeira mais para fazer cruz. A perseguição foi ferrenha. Cristãos foram jogados aos leões, cristãos foram
empalados em postes e besuntados de piche, ateados fogo e colocados para iluminar as ruas de Roma. Cristãos foram crucificados. A perseguição da igreja ela era ferrenha. E Paulo, como um dos cristãos, foi preso, colocado na prisão, tido como o cabeça desta revolução cristã contra Roma. Nós sabemos que quem fez isso foi Nero. Porém, Paulo, ele era um homem já idoso. Lá em Filemon, ele vai falar que na primeira prisão, Paulo já era idoso. Então, nessa segunda, ele era um homem idoso. Mas Paulo, ele não estava preocupado com si, consigo mesmo, com seu corpo, com a sua vida. Mas ele estava preocupado com a propagação, a manutenção e a fidelidade daquilo que ele foi chamado para fazer. Que era o quê? Ser um fundamento do Evangelho. Ser um dos pregadores, um dos arautos, uma das bases da igreja de Cristo Jesus. E ele escreve esta carta para Timóteo, porque ele se viu em uma situação, no primeiro momento, nós vamos ver nessa carta, posteriormente, quando estudarmos, que ele se sentiu pessoalmente abandonado, né? No seu julgamento, ninguém foi no primeiro julgamento, né? Pessoas deram as costas, porque não queriam se associar a Paulo, certo? E ele manda essa carta para Timóteo, com o princípio de desejo de ver Timóteo, de chamar para trazer algumas coisas dele, e, principalmente, para dar ânimo a Timóteo, para fortalecer a fé de Timóteo, para falar para Timóteo que este evangelho é evangelho não por conta dos pregadores, mas por conta de quem o instituiu o evangelho. As boas novas, ela não é boa nova por quem prega, mas por aquele que instituiu as boas novas, que é o próprio Deus. A confiança do evangelho não está em homens, não está em obreiros, não está em pregadores, não está em pastores, não está na igreja física, mas a confiança do evangelho está em Deus. E Paulo mostra isso para Timóteo de dentro do calabouço. Os irmãos sabem, é bem sabido que a prisão chamada Mamertina era um calabouço onde a pessoa saía de lá ou leproso ou morto, por conta da insalubridade da prisão. E ele, como um homem idoso, não tinha escapatória, ele já sabia disso. Nós sabemos que lá no capítulo 4, ele vai dizer, né, que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Nós já sabemos disso. Mas o foco do texto hoje não é este, não é toda a carta, todo 2 Timóteo, mas é o quê? É a graça de Deus. Porque Paulo coloca o enfoque de tudo isso na graça. Na graça de crer no Evangelho, na graça de permanecer no Evangelho, na graça de guardar o Evangelho, de guardar as sãs doutrinas, na graça de padecer pelo Evangelho. Tudo isso está na mão de Deus. Tudo isso é uma dádiva imerecida a nós. E ele coloca isso a Timóteo como fato. Se os irmãos analisarem o versículo 8, ele diz isso: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele está dizendo: Timóteo, não envergonha não. O cristão está sendo preso, o cristão está sendo queimado, o cristão está sendo lançado às covas dos leões, o cristão está sendo lançado na prisão mamertina, mas o importante é o Evangelho pelo poder de Deus. Não tenha vergonha. Por que Paulo fala isso, irmãos? Timóteo era um homem jovem. Nós sabemos que ele era jovem, de família cristã e doente. E Paulo, com certeza, sabia que ele era pastor de uma das igrejas, das maiores igrejas da Ásia, que é de Éfeso, né? Ele era pastor da igreja de Éfeso. E neste contexto, estava havendo uma debandada de pessoas por conta da perseguição de Roma. E também por conta das pregações dos falsos mestres, das falsas doutrinas. E Paulo envia justamente este texto falando para Timóteo: não temer, não titubear, confiar no poder do Evangelho, porque ele não é pela nossa capacidade, mas pelo poder de Deus. Olha o versículo 7, que ele diz: Deus não nos deu o espírito de medo,
mas de poder e de amor e de uma mente sã. Ele está falando do Espírito Santo. Ele está falando para Timóteo, não é hora de fraquejar. Veja, não estou afirmando aqui que Timóteo estava fraco na fé, não estou afirmando aqui que Timóteo estava regredindo como pastor, não é esse o fato. Aqui é uma situação adversa, pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo mortas, igreja sendo perseguida, igreja sendo fechada, igreja sendo morta à mão do Estado, e o pastor dessa igreja se vê encurralado. É um jovem, é doente, e é o pastor de uma das maiores igrejas, e essa igreja está tendo debandada de pessoas. Os irmãos lembram que o apóstolo João vai dizer que aqueles que saíram do nosso meio, só revelou quem eram eles, porque não eram dos nossos. Mas Timóteo ainda não tinha esta fixação, e Paulo traz a certeza de que temor não era o espírito, mas o espírito era de ousadia, de amor e de uma mente sã. E aí é onde ele entra. Como Paulo confia nisso? Como Paulo, preso às margens do martírio, doente, idoso, em uma prisão insalubre, consegue enviar uma carta para um jovem que está solto, mas pastor de uma igreja, doente, e ele tem o vigor e a certeza de falar: olha, tenha ânimo, não temor, ousadia, amor, mente sã. Como Paulo faz isso? E Paulo explica. Ele faz isso porque o poder de Deus no Evangelho não vem dele. Olha o que ele diz no versículo 8. Que nos salvou. Quem salvou? Deus. O poder de Deus, através do Evangelho, nos salvou. E aqui, o pastor Júnior vai chegar lá, em Romanos capítulo 8, mas ele coloca a ordem correta do termo. A salvação vem primeiro, depois vem o chamado. Por quê? Porque a salvação é de Deus. A salvação é decisão de Deus, é escolha de Deus, é dada por Ele, antes da fundação do mundo, antes dos princípios dos tempos. Veja, a salvação é algo imeritório. A salvação é uma escolha não por capacidade, não por obras, não por aparência, não por nacionalidade, mas pelo Deus que nos salvou. E ele coloca a ordem certa, por isso que nós dizemos que essa afirmação de Paulo é o Evangelho nu e cru, porque ele coloca o poder de Deus que nos salvou primeiro, e depois nos chamou. O chamado aqui implica em tempo, em temporalidade. O chamado com certeza é no tempo. O que eu quero dizer com isso? Que nós fomos salvos antes da fundação do mundo, mas o chamado é temporal, ele chama as pessoas no momento correto. Veja, eu estava salvo em Cristo Jesus, mas fui chamado no momento correto. Não estava chamado, não tinha despertado ainda antes do chamado eficaz. Olha o que ele diz: e nos chamou com uma santa vocação. O chamado eficaz, uma santa vocação. Veja, quando ele salva, ele chama com uma santa vocação. E essa santa vocação, ela tem duas interpretações que são corretas. Primeira, é a santa vocação do sentido de irresistível, porque quem ele salva, ele chama, e essa pessoa vai ouvir e vai crer. E segundo, porque ele chama para viver uma vida santa. Ele vocaciona a pessoa que ele salvou anteriormente, no chamado, para viver uma vida separada, uma vida de amor, uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida de separação do mundo. Veja bem, não sair do mundo, mas não viver mais conforme o mundo. Então veja, ele salva, chama e vocaciona a viver santamente. E olha que interessante, não segundo as nossas obras, não segundo as nossas obras. Ele não olhou para mim e olhou para você, achou bonitinho e falou: vou chamar, não. Ele fez isso antes da fundação do mundo, porque ele quis.
Ele não fez porque fazíamos obra. Ele fez para vivermos nas boas obras. Ele não fez isso porque tínhamos fé. Ele fez isso para nos dar fé. É isso. Ele não fez isso porque andávamos em santidade. Ele fez isso para nos vocacionar para viver em santidade. Olha que interessante. Porque não é segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. A vontade é dele. O beneplácito, como diz Paulo em Romanos, da vontade é dele. A vocação é dele, a salvação é dele, a hora de chamar quem escolhe é ele, tudo por ele. Diante dele, o hino não foi louvado? Tudo por ele, a ele a glória para sempre, tudo por ele. E esta é a verdade do Evangelho. Salva, chama, vocaciona, não por obras, mas pelo seu propósito. E aí vai dizer a palavra do tema de hoje, que é graça. Segundo o seu propósito, e eu não vou me alongar mais rapidamente, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que o pastor Júnior vai falar nessa noite, mas é muito confundido graça e misericórdia. E é plausível a confusão, porque se nós não nos aprofundarmos no sentido bíblico desses termos, nós vamos confundir. Mas o fato é que misericórdia é o próprio Deus não imputar em nós aquilo que merecemos. Porque como Paulo diz em Romanos, não há um justo sequer, não há quem queira a Deus. E logo quem não quer a Deus e não é justo, merece a morte eterna, merece o inferno. Mas Deus é misericordioso, mas Deus chama ao arrependimento, mas Deus chama a viver em santidade. Isto é misericórdia. Graça, por outro lado, é favor. É algo imerecido pelo qual eu e você nem imaginávamos receber. E o termo aqui é: Ele nos salvou, nos chamou, nos vocacionou para viver em santidade, não por obras, mas segundo o seu propósito e graça. Veja, tudo isso que aconteceu foi dádiva divina, foi dom de Deus, foi algo que nós não temos inimaginavelmente possibilidade de pedir, pensar ou fazer pelas nossas próprias mãos. E ele diz: propósito e graça que nos foi dada. E essa graça, ela não foi dada aleatoriamente, ela foi dada em Jesus Cristo. Olha aí, nos foi dada em Jesus Cristo. Logo, a graça ela é expressa em Jesus Cristo. Pastor, mas e o Velho Testamento? E as pessoas que viveram antes de Cristo? Apontavam para Cristo, olhavam para Cristo, olhavam para o Messias esperado, com tudo o que apontava para ele, com o tempo, com o sacrifício, com a Páscoa, com tudo que apontava para Cristo. Viviam em Cristo Jesus pela graça. Na época de Cristo, com os feitos de Cristo. E hoje, olhando para Cristo e esperando a Cristo. O Evangelho é a graça de Deus. O Evangelho é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. E salvação aqui, irmãos, é um propósito eterno e progressivo. É interessante isso. Porque as pessoas pensam que salvação é algo institucional e momentâneo. Puf, acabou. Não. Salvação é progressiva. Por quê? Começa no coração de Deus. Ele escolheu. Ele escolheu. E no momento que ele escolhe, acabou. Porque quando ele chama eficazmente. Ele vocaciona. Mas é um período. É progressivamente. Ele te chama e ele te vocaciona a viver em uma vida santa. E viver uma vida santa não é instantâneo. É progressivo. E essa salvação ela se completará no dia em que tivermos com Cristo glorificados e com Ele, vendo Ele como Ele é. Veja, essa salvação ela é progressiva, mas ela é certa. Em que sentido? Porque nós temos a garantia, é o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, parece
que neste momento você não consegue vislumbrar a salvação que vem de Deus. Mas veja, ela é certa porque vem de Deus. Ela é certa porque não é de homens, ela é certa porque não é por obras, ela é certa porque não nasce no coração do homem, ela é certa porque não há nada que o homem faça que alcance, ela é certa porque vem de Deus. Então, por mais que a situação não pareça, por mais que a adversidade nos milindre, nos coloque no chão, nos subjugue, veja, a salvação não depende disso. A salvação vem de Deus, é no seu propósito, é na sua graça, é em Cristo Jesus e é no Evangelho, não por nós, não por obras. Aquela igreja estava sendo perseguida. E Paulo traz a certeza da salvação. E hoje, tenha certeza de que, por mais que não pareça ser certo, muitas das vezes, nós temos que ter essa certeza da salvação, que é progressiva, mas que é eficaz. Que é progressiva, mas que terá sim o resultado pelo propósito de Deus. E diz, e essa graça da salvação nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do mundo. Então veja, irmãos, aqui só é a garantia de que esta graça, esse favor imerecido, é algo que realmente não tem nada a ver com o ser humano, do início ao fim, porque ela foi antes da fundação do mundo, pela vontade de Deus, no seu Filho, tudo isso para a glória do nome dele. Logo, neste ano que se inicia, eu quero chamar a todos os irmãos para se focar nisso, para mentalizar isso, para colocar em seu coração isso. Deus não nos deu espírito de temor, mas de amor, ousadia e de uma mente sã, para as boas novas do Evangelho. Porque se estamos salvos, essa salvação ela não serve somente para guardar o Evangelho, não serve somente para ouvir o Evangelho ou mentalizar sadiamente o Evangelho, mas principalmente para a propagação do Evangelho, que é o que Paulo está instituindo aqui a Timóteo. Não tenha espírito de temor. Veja, nos nossos dias, atualmente, nos parece claro que o mundo deseja tudo, menos a palavra de Deus. E isso é fato. Isso é bíblico e isso é notável, porque é o que aconteceria. Mas logo, nós temos que ter a certeza de que a salvação independe do tempo. A salvação independe da vontade. A salvação independe das obras. A salvação depende de Deus. E se eu e você é salvo em Cristo Jesus, nós somos salvos para a santa vocação. Que nós possamos, neste ano que se inicia, viver essa santa vocação. Na vida, nos pensamentos e principalmente na propagação dessas boas novas. Porque eu e você tem certeza de uma coisa. Se Cristo ainda não voltou, é porque o tempo não chegou. E só se chegará quando a última pessoa que foi salva antes da fundação do mundo ouvir a palavra de Deus. E essa responsabilidade é minha, sua e de cada um que está ouvindo nessa noite. Todo aquele que crê, que foi salvo, que foi chamado, que vive uma vida santa para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor e logo após pedir ao pastor Marco Anel para fazer a oração pelo preletor da noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém?
derrama diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Agradecemos a oportunidade. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar para o nosso preletor da noite. Que o Espírito Santo esteja nesse momento, abrindo os nossos olhos, o nosso coração, para ouvir a sua palavra. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui diante da sua presença para te agradecer e te pedir que a partir desse momento o teu Espírito que habita em nós possa abrir a nossa mente e o nosso coração, abrir o nosso discernimento, a nossa sabedoria, o nosso entendimento, para que a gente possa entender a tua mensagem que será dada essa noite. Que a gente, meu Pai, possa ouvir e entender que tudo aquilo que possa estar atrapalhando o nosso entendimento, tudo aquilo que possa se levantar para atrapalhar a nossa capacidade de compreender as tuas palavras, que estejam caindo por terra, meu Pai, em nome do nosso Filho, Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, graças e paz. Maravilhoso, nós podemos estar aqui mais uma vez reunidos na casa de Deus. Como o pastor bem disse, hoje é um dia especial, uma virada de ano, e aprove a Deus trazer uma mensagem que condiz com esse novo ciclo, né? Que nós estamos aqui. E é muito bom a gente dar início ao novo ano na casa de Deus, para que Ele venha nos instruir, para que Ele venha nos capacitar cada dia mais. Bem, nós terminamos no culto passado, Romanos capítulo 3, e hoje nós vamos dar início ao capítulo 4. Hoje nós vamos ler do capítulo 4, do verso 1 até o verso 8. Se os irmãos se recordam bem, Paulo trouxe na última passagem que o homem não conseguia se justificar em si só, que era Deus era de todas as pessoas, de todas as nações. Por quê? Porque não existe outro Deus. Ele é tanto dos gentios quanto dos judeus, e ele tem sido se revelado a todas as gerações, a todas as nações, e para isso levantou o apóstolo Paulo para levar a mensagem do evangelho aos gentios, à igreja do Senhor que somos nós hoje. Nós vimos também no capítulo, no verso 31, que a lei ela não é anulada por conta disso, por nós sermos chamados pela graça de Deus mediante a justificação de Jesus, que a graça era algo que aquelas pessoas que foram chamadas por Deus, elas passariam a viver em gratidão a esse chamado, a lei, aliás. Então, nós vimos isso, e hoje, no capítulo 4, nós vamos iniciar dizendo que
Paulo inicia assim: o que diremos, pois, de Abraão, nosso pai, ter obtido segundo a carne? Porque se Abraão for justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus, pois o que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Ora, aquele que trabalha não é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas daquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem as obras, dizendo: abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Amém? Então Paulo aqui, irmãos, ele vem costurando uma ideia para os judeus compreenderem de que a lei não salva ninguém. E os judeus, eles se apegavam ao cumprimento da lei, embora nenhum cumprisse a lei, porque é impossível um homem cumprir a lei. Por quê? Porque a lei diz que se você errar em qualquer uma, você tropeça em toda a lei. Mas os judeus não criam no Evangelho. Eles criam no Velho Testamento. Eles criam que Abraão era o pai de toda a nação porque ele foi perfeito. Porque ele cumpriu toda a lei. O problema é que, mesmo o judeu crendo isso, a Bíblia não fala disso. A Bíblia diz, lá em Gênesis 15, que Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Então, há uma diferença entre o que os judeus acreditavam e do que a Bíblia diz. A Bíblia, em momento algum, aponta para Abraão, dizendo que Abraão foi o único homem que cumpriu toda a lei. A Bíblia não diz isso. Então isso é uma crendice dos judeus. Mas Paulo aborda esse tema justamente para destruir essa base que os judeus tinham como fé em ser filho de Abraão. Mas se os irmãos lembrarem, lá no Gênesis 20, Abraão mentiu para o rei do Egito. Lembra-se? Quando ele disse que Sara era sua irmã? Por quê? Porque ele sabia, era costume daquele rei tomar as esposas e matar o marido. Então, para que isso não acontecesse com ele, ele mentiu. Embora a gente saiba que Sara era meia irmã dele, mas a intenção não foi essa. Então, se Abraão cumpriu toda a lei, se ele mentiu, ele errou em toda a lei. Então, a crendice dos judeus caía por terra aí também. Mas Paulo aborda isso para provar para os judeus que, assim como Abraão, assim como os profetas e todos aqueles que foram salvos no Velho Testamento, são salvos da mesma forma como nós somos hoje, pela fé, por acreditar. Então lá em Gênesis 15 diz assim, eu vou até abrir aqui para ficar mais didático. Aqui em Gênesis 15 diz assim, no verso 6, e ele creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Então, o fato dele crer na palavra de Deus, Deus creditou na conta dele, ele justificado. Então, e qual a diferença de Abraão como nós hoje? Nós também cremos que Jesus foi nosso substituto na cruz. E nós não fizemos nada para merecer a salvação. Apenas a fé nisso. E é isso que Paulo está trazendo aqui e causa uma discussão entre os judeus. Irmãos, nós temos visto no decorrer dos estudos que o maior problema da religiosidade é não aceitar a palavra de Deus como ela é. E por isso há tanta perseguição daqueles que pregam o evangelho como de fato ele é. Porque o mundo, as pessoas que têm a mente no mundo, não querem, elas não acreditam nisso. A Bíblia diz que nós somos salvos e isso não tem mérito nenhum em nós, em nada que nós podemos fazer para alcançar essa graça. A Bíblia diz que isso é um ato exclusivo de Deus. O pastor bem trouxe, ele nos elegeu antes que o mundo fosse formado. Isso é decisão dele, ele é Deus. E Deus não é homem para estar disputando com nós quem sabe mais, quem sabe menos, quem pode mais, quem pode menos. Quem somos nós? Então nós temos que compreender que Deus, ele elegeu os seus antes da fundação do mundo e deu a lei para que eles andassem nela.
para provar, para mostrar a nossa incapacidade, a nossa inferioridade, o tamanho do nosso pecado. É por isso que nenhum homem consegue cumprir a lei, gente. É isso que Paulo está trazendo. Então, pelo fato de Paulo trazer isso, os judeus começaram a razoar isso. Os irmãos lembram lá em João, no capítulo 8, no verso 59, que os judeus se iraram contra Jesus? Eles tentaram jogar pedra em Jesus pelo fato de Jesus falar a verdade. Jesus simplesmente falou para eles: se vocês fossem de fato filho de Deus, filho de Abraão, vocês me aceitariam, vocês me amariam. Mas vocês não são, por isso que vocês não reconhecem quem eu sou. Então, o problema que Paulo passou naquela época, nós passamos nos dias de hoje. O evangelho genuíno, todas as vezes que ele é pregado, ele não é bem aceito nas igrejas. Porque o ser humano, ele se acha autossuficiente. Ele acha que ele pode fazer algo para alcançar essa graça, essa salvação. E não é isso que a Bíblia nos ensina. E nós temos que ter humildade para entender que Jesus se submeteu a isso por mim e por você. E nós fomos salvos graças a Ele. Então, o tema dessa noite, irmão, maravilhosa graça. Nós não temos mérito nenhum, tudo vem dEle. E quando eu trouxe esse tema, eu me lembrei muito de John Newton, em 1798, ele era um comerciante de escravo, andava dos navios, e esse louvor, maravilhosa graça, era um hino que os escravos cantavam no porão do navio, em tom de lamentação. Ou seja, eles estavam passando por um sofrimento, mas nem por isso deixavam de adorar o verdadeiro Deus. E John Newton, ele aprendeu esse louvor, ele foi convertido. Em 1809, ele conseguiu ver a libertação desses escravos. Ele passou também a servir esse Deus, a seguir o que essa Bíblia ensina. Então, esse tema para a virada de ano, eu achei interessante, como o pastor bem disse, porque a maravilhosa graça é tudo que o homem pode alcançar de melhor nesta vida ou na vida vindoura. Não tem nada mais para se fazer nessa terra, meu irmão. Ao nascermos, nós nascemos sem roupa e sem nada. Com o passar do tempo, nós conseguimos as coisas, graças a Deus, mas na certeza de que tudo vai ficar aqui. Deus nos empresta. Até hoje, ninguém levou e nem vai levar nada daqui. A coisa mais preciosa que nós podemos ter conosco é a presença de Deus. Porque nós podemos passar por todos os momentos, por toda dificuldade, a gente vai estar em paz. Porque o Espírito que habita em nós nos traz essa paz, nos dando a certeza de que nós sabemos que isso aqui é passageiro. Isso aqui é temporal. Miseravelmente nós vamos viver 60, 70, 80, 100 anos. E passa tão depressa, meu irmão. É tão ligeiro. Você vira as costas, você já é pai e mãe. Você olha para o outro lado, você já tem netos. Daqui a pouco eles já estão cuidando de você. E passa assim mesmo. Nós temos que ter o hábito de olhar para trás, mas pensando lá na frente, para onde nós iremos. E esse chamado que Paulo fala, que Paulo tem trago nessas cartas para nós, é o chamado que só o Senhor pode fazê-lo. Nenhum homem pode levantar a mão e falar: eu aceito Jesus. Quem somos nós para dizer isso? Irmãos, olha, no capítulo 1, no verso 1 diz: o que diremos, pois, de Abraão, nosso pai, ter obtido segundo a carne? Porque se Abraão for justificado pelas obras, ele teria se gloriar, mas não diante de Deus. Paulo está dizendo aqui que ainda que Abraão ele conseguisse se auto-justificar diante de algo que ele pudesse fazer, ele poderia se glorificar, mas não diante de Deus. Ele podia tentar se exaltar, mas não diante de Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, nós sabemos de todas as coisas, é o Criador de todas as coisas. Então, se por um acaso Abraão tivesse cumprido toda a lei,
Ele poderia dizer para um ou para outro homem, eu fui salvo porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu segui toda a lei. Ele poderia até falar, mas não diante de Deus. Porque Deus é eterno, Ele é o Criador. É isso que Paulo está trazendo. E no verso 3 ele diz assim, pois o que diz a Escritura? Agora Paulo vai apelar para a Escritura no Antigo Testamento, porque os judeus não criam no Evangelho, mas acreditavam no Velho. Então Paulo apela para isso. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, Paulo mostra na cara dos judeus por que Abraão foi salvo. Porque ele creu, porque ele teve fé, assim como nós. Mas já que os judeus só crêem no Evangelho, no Velho Evangelho, no Velho Testamento, então está aqui. Abraão, que eles criam que Abraão teria seguido toda a lei, por isso ele era justificado. Mas a própria palavra diz que não. Diz que é pelo fato dele ter tido fé, ele ter crido que Deus lhe imputou a salvação. Então Paulo derruba esse argumento dos judeus. E Paulo traz aqui no versículo 4, ora, aquele que trabalha não é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Paulo traz aqui um modelo para nós também pensarmos. Aquela pessoa que trabalha, as pessoas que são empresárias, funcionário público, passados os 30 dias de trabalho, você tem direito de receber o seu benefício, que é o salário. O seu patrão não está te fazendo um favor, ele te deve o salário. É isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo está trazendo isso de uma maneira figurada para que nós possamos entender. Se nós vivemos, se nos salvamos pela obra, nós temos o direito sim de ser salvo. Mas aí eu pergunto, então Deus passa a ser devedor de nós? Deus passa a nos dever a salvação? Eu acho que é muita prepotência do ser humano pensar nisso. Então Paulo traz esse argumento para que a gente possa pensar, analisar se realmente nós podemos fazer algo para que Deus nos deva alguma coisa. Então Paulo traz de uma maneira bem minuciosa, bem simples, bem didática, para a gente analisar se realmente nós podemos fazer algo para isso. No verso 5 ele vai dizer, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Aqui é a graça. Nós não precisamos trabalhar, nós não precisamos fazer obra, nós não precisamos pagar promessa, nós não precisamos achar que dar o dízimo nos traz a salvação, nos traz o favor de Deus. Não, é isso que Paulo está dizendo. Quando ele traz essa comparação daquele que não trabalha, ele recebe, é isso que ele está dizendo. Que não há nada que nós possamos fazer para alcançar a graça. Deus simplesmente escolheu os seus. Como o pastor bem diz, e aí ele vai capacitando essa pessoa. Ele vai dando capacidade para que essas pessoas comecem a andar nas boas obras que ele preparou de antemão. Até a fé, para crermos nisso no Evangelho, é ele que dá. Então, qual que é a participação do ser humano nisso, meu irmão? É lamentável nós, como homens, entendermos e analisarmos, poxa, então umas pessoas são salvas, outras não são salvas, umas vivem como vaso de desonra, outros de honra. É exatamente isso que a Bíblia diz. Umas pessoas nasceram para ser vaso de desonra e outras para ser vaso de honra. Como eu brinco com minhas filhas, tem que reclamar na administração, meu irmão. Deus estabeleceu dessa forma. É isso que Paulo está trazendo. E no verso 6 vai dizer, assim também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem lhe atribui justiça sem as obras. E ele disse isso naquele pecado que ele cometeu contra Batseba, que nós já conhecemos a história, que ele matou o marido dela para ficar com ela, Urias, o soldado fiel dele. Então, Davi, após ser afrontado por Deus, pelo profeta Natã, ele reconhece o seu pecado. Ele cai em lamentação e arrependido no fundo do seu coração. Ali tem um arrependimento genuíno. Ele percebeu o mal que ele fez, e aí ele fez esse salmo. Está lá no Salmo 15, que diz assim, abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Os pecados que nós cometemos, eles são perdoados e cobertos pelo sangue de Jesus. É somente através do sangue de Jesus que nossos pecados podem ser cobertos. Irmãos, entenda, o pecado que nós cometemos, ele não deixa de existir.
mas eles são cobertos, eles são justificados. Alguém pagou por isso, alguém tomou o nosso lugar, é por isso que é coberto. Então é necessário entender que somente através de Jesus há salvação. A graça é somente através de Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra forma de ser salvo. Não há nada que possamos fazer. E ele continua: abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem então essa bem-aventurança só para a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Não. Vou ficar, tá aqui é o 8, aqui é o 9. Então, irmãos, o que Paulo está trazendo para nós aqui? Que nós temos que entender o que a Bíblia diz. Entendemos? Agora a questão é, você tem fé na Bíblia? Você crê na palavra que está escrita ou crê no que você entende? Esse é um grande debate desde sempre. Os apóstolos trouxeram os ensinamentos de Jesus, que é o fundamento da Bíblia, que é o pilar, e deixou os seus 12 apóstolos para que essa Bíblia fosse passada de geração em geração e nos alcançasse. O problema é que as pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, elas pensam dessa forma, mas eu não penso assim. Mas eu acho que deveria ser assado. O problema é, meu irmão, que o que está em jogo aqui não é o que você pensa ou eu penso, é o que a Bíblia diz. Ela diz que a salvação não vem de nós, é graça de Deus, e não é nada que eu e você possa fazer. Então Paulo trouxe todos os argumentos para os judeus entenderem, muitos entenderam, outros não. Jesus também confrontou os judeus, fariseus, saduceus, nós sabemos bem a história, também alguns aceitaram, outros não. Mas por que, pastor, que uns aceitam a palavra de Deus como genuína e verdadeira e imutável e outros não? Porque a Bíblia diz que seria dessa forma, meu irmão. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, se ele diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele e seguem, a gente entende também que tem uns que não vão ouvir e não vão seguir. É simplesmente isso. E essa graça que Deus dá, ela é maravilhosa. Esse é o tema da mensagem. Por que ela é maravilhosa? Porque ela é incompreendida por nós. Ela é inaceitável porque a gente quer fazer algo. A gente quer participar. A gente olha para o que Jesus fez e fala assim: poxa, mas o que eu faço? O que eu faço para alcançar a salvação? Não tem o que fazer, meu irmão. Esse é o amor de Deus que nós não compreendemos. Não é aquele amor de pai, de mãe, de filho. Não é esse. É um amor que está muito além da nossa capacidade. Assim como Deus fez a natureza, fez tudo que existe hoje, está além da nossa compreensão, também está esse amor. Ele poderia simplesmente disseminar uma ira sobre toda a terra, mas ele quis salvar alguns. E quando a gente fala, irmão, salvar alguns, não é que ele condenou outros. Entenda a diferença. Estava todo mundo perdido. Estava todo mundo indo para o abismo, porque todos pecaram. Todos nasceram da semente de Adão. Então todos foram condenados à morte eterna. Então ele não condenou uns, ele salvou alguns. É diferente. E se você é um desses que entende que o Espírito Santo habita em você, e você tem sido evangelizado pelo Espírito Santo através dos louvores, das ministrações, dos estudos, glorifique a Deus por isso, meu irmão. E uma das coisas que evidencia isso, irmãos, é a sua mudança de vida, é a sua maneira de pensar, de agir, de se portar. Você percebe, as pessoas notam isso em você. E não é algo que você consiga vencer. Como o pastor bem disse, é algo crescente, é de fé em fé. O Espírito Santo vai trabalhando em mim, em você, e nós vamos nos tornando cada vez parecido com Ele. Pastor, eu posso voltar atrás? Não temos escolha. Deus não é homem para voltar atrás na sua palavra. Ele escolheu os seus e acabou.
E essas pessoas que Deus escolheu, Ele vai capacitar, Ele tem capacitado, Ele está instruindo para viver em conformidade com a sua palavra. E por que há tanto embate quando se prega o Evangelho? Porque o mundo não aceita. As pessoas que não compreendem, que não têm a instrução do Espírito em seu coração, elas não aceitam, elas pensam diferente. Não, eu não entendi dessa forma, pastor, eu entendi de outra forma. Mas não existe forma A ou B. A palavra de Deus é una. Ele salvou antes de Jesus umas pessoas da mesma forma que salva hoje, através da fé naquele que chama. Lembra que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que ainda vou te mostrar. Imagina se fosse você. Ele chamar para você largar tudo que você está fazendo e você ir para um lugar que você nem sabe para onde é. Pega tudo que você tem. Eu não estou falando para você montar no carro não, que não tinha carro naquela época, não tinha celular. Não tinha não, meu irmão. Tenta se imaginar na época de Abraão. Largar tudo que você tem e sair deserto adentro para um lugar que você nem sabe. Crendo de que Deus está falando com você. Isso é fé. Abraão não fez nada para isso. Ele simplesmente creu. E eu convido você essa noite a crer que Jesus tem um propósito na sua vida. Que Ele quer que você medite na sua palavra. Que você creia que o Espírito Santo habita em você. Que Ele quer te trazer para mais perto dEle. Mas Ele não pode te obrigar. Ele chama. E você sabe. Você sente no seu coração quando Ele está chamando. Medite na palavra. Estuda a palavra. Ore mais. Perdoe mais, ame mais. Aqui nós não estamos aqui no mundo, irmãos, para ser juiz de ninguém. A palavra de Deus que é a juiz, ela que mede os homens. O próprio Jesus disse isso, Ele não veio para julgar, a palavra já tem esse papel de julgar. Nós estamos aqui para amar uns aos outros, para perdoar, para evangelizar. E quando eu digo evangelizar, não é ler a Bíblia, é viver a Bíblia, porque através do meu testemunho de vida, eu vou estar evangelizando outras pessoas, que as pessoas vão ver a mudança em mim. A gente tem que ser soldados de Cristo, irmãos. Soldados de Cristo, aguentar a peleja, a perseguição por viver a verdade. E não é fácil viver a verdade de Deus. As pessoas vão ser contra você, as circunstâncias vão ser contra você, porque tudo é mais fácil se você não for um cristão verdadeiro. Tudo é mais fácil, as portas se abrem mais fácil. As pessoas te aceitam com um abraço. Mas se você disser não para o mundo, se você disser não para as facilidades do mundo, você vai ser perseguido, você vai ser taxado como careta, você vai ser taxado como atrasado, como antiquado. Mas não é isso que a Bíblia me ensina. Vocês acham que nós estamos trazendo os estudos nas cartas de Paulo aqui, de prisão em prisão, de prisão em prisão, e açoite, surra e fome e sede, até a morte, decapitado, porque Paulo estava falando que as pessoas queriam ouvir? Não, porque ele estava falando que Deus mandou falar, assim como os profetas no Antigo Testamento. E se nós quisermos ser fiel a essa palavra, nós temos que fazer a mesma coisa. Pedir para que o Espírito Santo venha falar através da nossa boca, na certeza de que nós somos apenas instrumentos, porque Ele é quem fala, e Ele é quem capacita, e Ele é quem dá o entendimento para mim e para você, para que a gente possa tomar posse dessa palavra. Amém, meus irmãos? Aqui a gente encerra a mensagem, a abertura do capítulo 4, mais adiante nós vamos dar seguimento. E eu queria deixar para os irmãos uma mensagem de final de ano, que a gente possa viver este ano como vivendo esse tema de hoje, a maravilhosa graça. Que esse ano a gente possa entender e compreender e tomar posse de que nós temos uma nova oportunidade para dar rumo à nossa vida diante de Deus, para tomar posse da promessa que Ele fez para mim e para você. Para que nós possamos viver evidenciando de que de fato somos escolhidos por Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade e convido a equipe de louvor para estar adorando o Senhor.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém, irmãos. Glória a Deus. Hino maravilhoso, né? Justamente sobre o tema dessa noite, graça, maravilhosa graça. Irmãos, eu sou grato a Deus por esta oportunidade de findar mais um ano e de iniciar mais um ano na presença dEle. Oportunidade de mais um ano que finda e mais um ano que se inicia, poder glorificar, cultuar, adorar em espírito e em verdade, sabendo que não tenho mérito nenhum nisso, sabendo que este amor e esta fé e esta graça que Ele imputou em nós é tudo escolha dEle, e por ser escolha dEle é infalível, e por ser escolha dEle não é outorgável, Ele não vai retomar, irrevogável, porque Ele não é homem para que minta, como diz o pastor. Ele não é filho de homem para que se arrependa. E todos aqueles a quem Ele salvou de antemão, Ele chama. E todos aqueles a quem Ele chama, como eu trouxe anteriormente, o pastor trouxe aqui agora há pouco, Ele vocaciona a viver uma vida de santidade, de separação, de busca, de amor para com o próximo. E todos aqueles a quem Ele vocaciona a viver uma vida de santidade, Ele vocaciona em Cristo Jesus. Ele não vocaciona em placa de igreja, Ele não vocaciona por pastor, ou por padre, ou por tempo religioso. Ele vocaciona por um método, que é o método do Evangelho. A sã doutrina, a palavra de Deus, as boas novas de Jesus Cristo.
Essas boas novas não é mérito meu, não é mérito de quem prega, não é mérito de quem escuta, não é mérito de quem lê, é mérito de quem fez, que é o próprio Deus. Essas boas novas não é mérito e não é poder em mim e em você, mas é o poder de Deus para a salvação. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus da salvação por quê? Porque não é por obras para que ninguém se glorie. Não é por aquele quem corre ou aquele quem busca. Não é por aquele quem quer, porque o Evangelho diz, ninguém quer. É Ele quem traz a vontade de crer, é Ele quem traz a vontade de seguir, é Ele quem dá a vontade de amar, é Ele quem dá a vontade de adorar. E eu vou te dizer, se você está aqui nesta noite, se está findando mais um ano, se está iniciando outro, você crendo, como o pastor trouxe, ele acabou de dizer, se está iniciando mais um ano, você amando, você glorificando, você pregando o Evangelho, não somente por palavras, mas por vida, creia e glorifique a Deus, porque isso não é mérito nosso, é oportunidade, é graça, maravilhosa graça. Como eu disse anteriormente, graça e misericórdia são diferentes. Misericórdia é Deus não dar o que eu e você merece, porque eu e você merece a morte eterna, pelos nossos pensamentos, pelos nossos feitos, pelos nossos atos, dia após dia. Não existe santidade perfeita ausente de Cristo, não existe, somente Cristo. Mas graça é totalmente o contrário, é Ele te dá aquilo que você não merece. Misericórdia, Ele não te dá o que você merece. Graça, Ele te dá o que você não merece. E o que eu e você não merece, irmãos? O que eu e você não merece fazer parte do reino de Deus. O que eu e você não merece ser filho de Deus. O que eu e você não merece ser co-herdeiro com Cristo, mas somos. Mas somos porque não vem de nós, porque vem dele. E se eu e você nesta noite estamos aqui glorificando a Deus, vivendo fora dos padrões desse mundo, vivendo separado das concupiscências da carne, dia após dia em uma transformação, porque a salvação, como o pastor trouxe, ela é gradativa, ela se inicia no chamado de Deus, mas ela termina em Cristo, no céu, somente com o corpo glorificado. E se eu e você está vivendo, capengando de vez em quando, pensando bobagem de vez em quando, mas se cremos em Cristo Jesus, nos arrependemos dos nossos feitos, voltamos e vivemos uma vida dia após dia de santidade, isto não vem de você e nem de mim, vem de Deus. E por isso eu digo, seja grato. Seja grato pela dádiva da graça de Deus, por crer e por padecer pelo nome dele. E se eu e você estamos iniciando mais um ano neste Evangelho da salvação, seja grato, porque ele escolheu você. Não foi você que se escolheu, não foi você que se salvou, não foi você que levantou sua mão, não foi você que escolheu a Jesus, foi Jesus que de antemão escolheu você, antes da fundação do mundo, antes que você estivesse no ventre da tua mãe. Ele te chama no mundo, ele te capacita a viver uma vida de santidade no mundo, para a glória dele. Que ano que vem nós possamos pensar assim, amanhã, daqui a pouco, que nós possamos viver este Evangelho, irmãos, não só de boca, mas de mente, não na circuncisão da carne, mas na circuncisão do coração, dia após dia, louvando e engrandecendo a este Deus, sendo grato, porque estando no mundo não pertencemos ao mundo, porque estando no mundo vivemos com a perspectiva do reino de Deus e da sua justiça, para a glória do nome dele. Por isso, irmãos, eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos, todos a quem está conosco, a quem nos visita, todos a quem nos assiste pelas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu agradeço a Deus pelo ano que se passou, pela vida de cada irmão que se passou, nas dificuldades, nas bonanças, tudo para a glória do nome dele.
Porque como diz o texto, como diz Paulo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem de acordo com seus propósitos. Se você vive de acordo com o propósito de Deus, creia, tudo coopera para o bem, mesmo que eu não estou vendo, mesmo que você não esteja vendo. Que Deus abençoe sua vida, que este ano que se inicia, nós possamos iniciar com este pensamento, de crer em Deus e na sua justiça, de pregar o Evangelho com boca, mas principalmente com vida, porque imposição acaba, agora testemunho arrasta. Exemplo é o próprio Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Gostaria de agradecer a todos, lembrá-los que todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui, no estudo do Novo Testamento. Ano que vem continua, estamos aqui na próxima quinta-feira, mais uma vez, continuando o Novo Testamento. E eu convido a todos os irmãos, a toda quinta-feira, às 20 horas, estar conosco, aqui na quadra 10, lote 15, no setor oeste do Gama, ao lado do centro de imagem do Gama. Serão todos bem-vindos. E no próximo domingo, o primeiro domingo do ano, como hoje, no último, estaremos aqui, se assim Deus permitir, louvando e engrandecendo o nome dele. Amém? Se coloque de pé, vamos orar, vamos finalizar esse culto para a glória de Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por cada palavra aqui dita, por cada louvor aqui entoado. Sabendo, Pai, que as palavras não vieram do coração do homem e nenhum louvor da sua vontade, mas sabendo que vem de Ti, Pai, que nos enviou, que nos salvou, que nos vocacionou a viver uma vida santa e justa diante de Ti. Somos gratos, Pai, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua salvação, pelo seu sangue que foi vertido na cruz, por, Pai, escolher a nós para sermos filhos, co-herdeiros com Cristo, participantes do seu corpo, participantes, Pai, do seu evangelho. Pai, que nós possamos viver de acordo com esta dádiva, que nós possamos viver de acordo com esta graça que nos foi dada, que nós possamos viver dia após dia para glorificar o seu nome. Que este ano que se inicia, as pessoas venham ver a Cristo em nossas vidas, não por falar, não por dizer que é, não pelo modo de se vestir ou de falar, não, mas pela vida em que se portamos, como verdadeiramente cristãos, como verdadeiramente filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, participantes do Evangelho, como Paulo, como João, como Timóteo, como Filemão, como todos os outros pais da igreja, que nós possamos viver em santidades para a glória do seu nome. Que a minha vida e a vida de cada um dos irmãos venha ser palco da glória de Deus. E que a minha vida e a vida de cada um dos irmãos venha ser reflexo da glória de Cristo. É isso que eu te peço, nos dê um ano debaixo das suas mãos. Nos dê um ano confiantes no seu prover, no seu sustentar, no seu agir. Que, independente das dificuldades, nós possamos ver a Cristo. Que, independente da situação, nós possamos ver a Cristo. Porque a vida do cristão é essa. Viver é Cristo e morrer é lucro. Que Deus nos dê força. Que o Senhor nos abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Está encerrado no nome de Jesus.